que faz tempo, inclusive, que eu não uso. Então tá, para quem está aqui pela primeira vez, esse é o site criado por mim, eu sou aluna do Corpo Explica. Tem vários menus aqui no alto que levam a vários formulários diferentes de chave mágica, de chave mestra, que eu chamei de chave mágica, para as pessoas perceberem que chave mestra é a ferramenta que o Corpo Explica ensinou e disponibiliza um PDF para a gente trabalhar. E eu, por trabalhar com tecnologia, criei um formulário online, que preenchendo o formulário, a gente recebe essas perguntas, essas respostas por e-mail. Então, nesse link que eu entrei hoje, que é esse aqui, o segundo aqui, abaixo do coraçãozinho, eu tenho uma página com 3 modelos de formulários. Então, tem a opção 1, que é um modelinho mais simples para a gente usar todo dia, bem objetivo. E tem o modelo 3, que fica melhor no celular. O que a gente vai usar hoje é o modelo 2. E nessa página tem outras coisas, por exemplo, as dicas do que cada traço gosta ou não gosta. Deixa eu copiar esse link lá no chat aqui. Quem quiser entrar no site e acompanhar pelo site, ou agora ou depois, é essa página que a gente está usando, tá bom? Bora lá, Marta. Diz pra gente, quais são os meus traços os seus percentuais? Meus percentuais são 15% esquizoide, 15, 33 oral, 33, 10 psicopata, 10, 8 masoca, 8, 33 rígido. Porém, depois que o OCE me deu esse percentual, eu percebi que falta um ponto aqui, né? Que pode dar para qualquer um. Vamos dar para algum? Para qual você acha? Dá 99. Qual você quer pôr mais? Masoquista? Então, eu não me acho tão oral quanto rígida, sei lá. Ou pelo menos a minha oral não deixa a minha rígida existir, né? Quer pôr a 34? Pode ser. Ou pode ser também psicopata, eu achei muito pouco 10. Então vamos pôr 11 no psicopata. Na verdade, um pontinho faz pouca diferença, né? Mas... é. Aí que aqui esse formulário não soma os percentuais, mas tem alguns formulários que quando a gente digita os percentuais e manda calcular, ele mostra que tá faltando, né? Tá com 99, qualquer coisa assim. Sim. E aí, com licença, diferente, né? Aí incomoda. Mas vamos lá. Escreva aqui o nome da pessoa analisada conduzida. Marta. Quem conduziu? Márcia e colegas. Vocês vão me ajudar, né? A conduzir. E agora eu vou pôr o seu e-mail aqui. Ou eu vou pôr o meu e depois eu mando para você. Tanto faz. Como tá gravando, eu vou deixar o meu e-mail. Tá, tudo bem. Aí eu mando pro meu e-mail e depois eu mando pro seu. E você me cobra lá no WhatsApp, tá bom? Você me passa seu e-mail no WhatsApp, tá bom, Marta? Só pra não ficar aqui na gravação, tá? Então, qual é a sua questão circunstancial, Marta? Então, Márcia, nem sei o que falar, porque são tantas coisas assim, mas acho que o que mais pega na minha vida são as incertezas. Então, incerteza, insegurança quanto a tudo. Porque, como eu te falei, né? Eu sou professora, mas eu me aposentei. E eu não me vejo mais nessa carreira como professora, né? E aí eu comecei, na pandemia, a fazer
esses cursos de autoajuda, mas assim, eu comecei a fazer para mim, né? Para me ajudar, ajudar minha família. Porém, sempre que eu faço alguma coisa, alguma terapia ou meu mapa, aparece que eu tenho a cura, né? Eu tenho essa coisa de trabalhar para ajudar as outras pessoas. Então eu falei, bom, se eu não vou mais, se eu for parar, né, de exercer a profissão como professora, acho que seria um caminho, mesmo porque as pessoas falam que quando a gente se cura, né, a gente quer levar isso para outras pessoas, né? Então, mas assim, é, eu vejo muita gente falando de virar chave, eu falo, caramba, já faz quase 2 anos que eu tô tentando, eu não tô achando nem a chave da minha Que dirá virar a vida. chave. Então, Marta, olha só. Quando você coloca assim, o meu problema mais frequente é. Qual foi a palavra que você usou? Indecisão? Indecisão, Indecisão. insegurança, Insegu- incerteza. Então vamos lá. Essas três palavras te definem, né, como uma pessoa que está vivendo esse desafio repetidas vezes em várias situações na sua vida. Isso o Corpo Explica diria que é uma dor existencial. Muito provavelmente aconteceu alguma coisa no seu passado que foi gerando esse abismo em camadas e complicando, parece que cada vez mais e te deixando cada vez mais indecisa, com incerteza, insegura, etc e tal. A chave mestra, é, em teoria, não vai resolver uma dor existencial. Mas como ela Uhum, resolve dores circunstanciais, se você for uma pessoa disciplinada e fizer a chave mestra tantas vezes o suficiente para ir lidando melhor com cada dor circunstancial que aparece pelo seu caminho, talvez a sua questão existencial fique até despercebida. Pode ser que não elimine, que não resolva, mas ela vai te impactar menos, porque você passa a ter mais controle sobre cada coisinha que acontece no seu dia a dia. A dor circunstancial são problemas muito específicos. Então, por exemplo, você disse: minha questão é insegurança. Talvez, né? Aí você transfere isso para uma dor circunstancial. Estou insegura para fazer a prova. Ou estou insegura para divulgar o meu trabalho nas redes sociais. É uma circunstância específica. Quanto mais específica você for, melhor. Porque de repente você fala: eu estou insegura para divulgar o meu trabalho no Instagram. Mas no fundo, o que pega é a gravação do vídeo. Ou é a dificuldade em escrever o texto que você vai colocar ao lado do vídeo ou dentro do vídeo, sei lá, que você vai usar para o seu discurso no vídeo. Então, quanto mais específica, mais fácil a gente perceber quem está na dor. Quem que deveria fazer essa tarefa e não está fazendo? Inclusive, esse formulário que a gente escolheu para trabalhar hoje, ele ajuda bastante por isso, porque a gente vai perguntar se você não está demonstrando criatividade, imaginação e capacidade de raciocinar, você não está demonstrando o superpoder do esquizoide. Então, muito provavelmente, ele está na dor se sentindo rejeitado de alguma maneira. E aí, o oral, se você não está demonstrando comunicação, sensibilidade, se você não está demonstrando capacidade de negociar, tá vendo? Tem cada recurso aqui característico de cada traço. Que se você não está demonstrando essa competência, muito provavelmente é porque esse traço tá na dor nessa circunstância específica. Entendeu? sim. Eu acho que o que atualmente acontece e circunstancial é essa questão mesmo de transição de carreira, né? Porque, como eu te falei,
eu percebo que eu estou findando, né, essa carreira como essa profissão minha, mas eu não me sinto segura. Por exemplo, embora eu esteja já com a minha certificação na mão, eu não sinto segurança de atuar como, por exemplo, analista corporal, porque eu fico pensando, nossa, mas eu tenho tanto BO, tanta coisa para resolver, eu mesmo não sei o que está na dor em mim, né? Eu não sei colocar meus traços no recurso, como que eu posso atuar e ajudar outras pessoas, né? É, eu sou obrigada a concordar com você nesse ponto. Quem sabe tem alguém aqui com outra ideia, mas eu particularmente encalhei nos meus estudos justamente nessa parte da chave mestra, porque foi o que eu percebi. Eu falei, gente, essa chave mestra é o X da questão para eu conseguir me lidar comigo mesma. E depois disso, então eu posso seguir adiante lidando com o problema das outras pessoas. Então eu também tive essa sensação que você está tendo, tanto que eu encalhei na chave mestra, fui tentar fazer a certificação no fim do curso, já estava acabando o tempo. E poderia dizer para você, usando a minha experiência, que talvez uma ação simples, rápida e fácil seria você começar a treinar a chave mestra em si mesma ou para outras pessoas, ainda que seja assim gratuitamente, como eu estou fazendo, porque com a prática da chave mestra, você vai começar a aprender a lidar melhor com os seus próprios traços. E de quebra, você já está treinando atender as outras pessoas. Mas isso eu estou falando da minha experiência, que por acaso é muito parecida com a sua. Vamos fazer a chave mestra direitinho, sem considerar essa minha experiência particular. 33, 11, 8, 33. 33, 11, 8, 33. Então vamos lá. Digamos que a sua dor circunstancial é: estou insegura para atuar como analista corporal apesar de querer e já estar certificada. O que vocês acham, criança? Essa dor ficou bem circunstancial? Ficou bem específica? Alguém quer dar palpite? Liga aí o microfone. Márcia, não vou falar nada, porque eu saí, fui olhar o portão e não sei o que você falou. E eu não estou conseguindo ler. Como assim? Tá tudo muito pequeno? Eu acho que é porque as minhas vistas não tá boa. Tá boa mesmo, não. Então, a gente escreveu aqui que a dor circunstancial dela é: estou insegura para atuar como analista corporal, apesar de querer e já estar certificada. Então, ela quer entender que traço está na dor que está impedindo ela de começar a atuar como analista corporal, porque afinal, se ela já está certificada, em teoria ela já está pronta. Ela já fez os testes e já passou, mas no fundo, por dentro, ela não se sente pronta ainda. Então vamos lá. Ô, Marta, nós escutamos sempre que às vezes não é o traço maior que está na dor. Mas aqui eu vou pegar o maior e o seu menor, porque você está exigindo muito de você. E o masoquista, ele é aquele que fica ali pondo o pé no freio. Tá certo isso? Você tem certeza? Então, aqui eu vejo que esses dois estão exigindo
um querendo a perfeição, né? A rígida querendo estar boa demais e não olha por que já está bom. Não, tem um ponto a mais. E outra coisa que a gente tem que pensar, se a gente não começar a fazer, a gente não anda. Exemplo meu, eu já fiz atendimentos, e sei que tem mais uma pessoa aqui que está na mesma situação minha, que já começou a atender, mas pelo fato de não estar atendendo mais, aí já vem aquela insegurança que realmente eu sei, e aí a gente acaba travando. Porque se a gente não continuar mexendo, vivenciando isso todos os dias, parece que as coisas vão ficando caindo no esquecimento e na hora que a gente vai fazer, você realmente sente a insegurança. O problema é fazer todos os dias, é falar sobre o seu trabalho. Uma das minhas dificuldades é divulgar em rede. Eu nem sei se quero divulgar em rede. Eu penso em divulgar entre as pessoas, inclusive fazer no WhatsApp mesmo. Faz um modelozinho ali de oferecendo. Por exemplo, você sabe que a curva do seu corpo conta a sua história. Alguém sempre vai responder que quer saber. Então, o que eu penso de fazer é por aí. Mas se eu não começar, como que eu vou saber se tá bom ou não? A primeira vez que eu fiz, com certeza, quando eu chegar lá na frente, depois de 20 atendimentos, que eu olhar para esse atendimento aqui, eu vou falar, ixi, mas aquele estava ruinzinho, né? Mas se eu não der todos esses passos, eu não vou chegar no bom nunca. Então, tem que fazer. É o que Mateus fala, vai com medo mesmo, senão não sai do lugar. Okay? Marta, você já tentou fazer análise corporal para alguém? De graça? Então, eu fiz para o meu filho, para um deles, né? E fiz agora, por último, para uma amiga, mas assim, eu não fiz a devolutiva para ela, porque eu estou insegura. Tipo assim, falei, vai que eu vou fazer uma devolutiva e não é isso, né? Você fez a devolutiva para o seu filho? Fiz. E o que você achou? Ah, ele gostou. Então, Marta, talvez seja o caso de você continuar fazendo pontuação e devolutiva para as pessoas que você se sente confortável em errar. Sua rígida, muito provavelmente, está na dor. Ela está com medo de não fazer a coisa certa. A rígida é perfeccionista e o psicopata também é psicopata. Quem que é perfeccionista, gente? O psicopata e o rígido? É, né? É o masoquista, né? Masoquista e rígido, né? Rígido e masoquista. Rígido e masoquista. Eu, particularmente, sofro porque o meu maior pico é masoquista. Então, é difícil para mim andar. Como o seu masoquista é baixo, Marta, talvez ele não esteja nem dando palpite aí na conversa. E talvez ele precise de algum cuidado para montar um planejamento. Você tem hábito de montar planejamento das coisas? Tal dia eu vou fazer tal coisa, depois de tanto tempo tal coisa, isso vai ser feito de tanto e tanto tempo. Você tem esse hábito, não? Pois é, como eu tenho meu masoca baixo, é horrível para mim. Eu posso até começar a planejar, mas não vai. Não vai. É assim, a morte para mim é muito sacrificante planejar. Entendi. Porque o masoquista é baixo. Mas, mesmo sendo baixo, se você cuidar muito bem dele, ele vai fazer o trabalho dele. Ele vai fazer por menos tempo. Então, você vai dizer, bom, do meu dia útil, que eu fico acordada, sei lá, 10, 15 horas por dia, só 8% dessas horas eu tenho um masoquista com a pilha cheia. Então, meu planejamento não pode passar de, sei lá, 15 minutos. Você pode fazer essa conta e chegar nesse número. Se você não sabe fazer, você pede para mim lá no WhatsApp que eu faço para você. Mas então, se o meu masoquista só tem força para trabalhar durante 15 minutos, então o meu planejamento diário não vai ultrapassar esse tempo. Eu vou usar o meu masoquista inteiro para fazer meu planejamento diário de 15 minutos e pronto, não mexo mais com ele. Entende o que eu estou falando? Mesmo sendo pequeno, ele é capaz de ajudar você a chegar onde você quer. Por que o planejamento? Porque
Quando você tem um caminho muito bem desenhado do que você vai fazer, executar gasta menos energia. Como a rígida também tem essa coisa de ser perfeccionista e ela pode estar se sentindo insegura, né? Nessa situação em que você não praticou o suficiente para se sentir segura, no que você faz o planejamento. Eu vou fazer uma análise por dia com devolutiva, nem que seja só para o meu filho, entendeu? Durante uma semana eu vou olhar de novo para o corpo dele, vou fazer a pontuação de novo para ver se dá a mesma coisa. Não vale olhar que você já fez, faz como se fosse nova. Vou dar a devolutiva para ele de novo. Enquanto isso, você pensa: quem mais eu posso fazer? Posso pegar uma pessoa, colega, aluno do Corpo Explica para fazer? Se você está nos outros grupos, tem um grupo aí de tudo quanto é coisa de alunos do Corpo Explica. Ou se você já aprofundou conversa com algum colega de curso, você pode combinar com essa pessoa. Olha, eu quero treinar a devolutiva. Vamos treinar? Nós duas? E aí aquela pessoa vai perdoar qualquer erro. E se ela tiver mais experiência que você, talvez ela te corrija, ela te dê dicas. Olha, acho que se você falar assim fica melhor do que se você falar assado. Entende? Mas são pessoas que você vai estar confiante. Eu não estou falando bobagem. Porque essa sua amiga que você fez a pontuação, você ficou com medo de dar uma devolutiva errada para ela. Óbvio que não é porque ela vai perceber, porque provavelmente ela não vai perceber nada. Talvez você esteja com medo de dar um impacto na vida dela negativo, né? Que vá complicar a vida dela ao invés de melhorar. Então você faz várias vezes com a mesma pessoa que você já fez, a título de treino ou com colegas de curso. É uma ideia que o meu esquizoide pipocou aqui para você treinar, porque você precisa de gente para treinar. Tantas vezes fazendo isso, e se você tem uma planilha que diz, todo dia eu tenho que fazer isso, se eu não encontrei ninguém, não vou fazer com o velho, vou repetir o exercício, você vê, a sua rígida vê que você está avançando, você não está parada, porque ficar parada desanima qualquer um, desanima todos os seus traços. O esquizoide vai se incomodar, a oral vai se incomodar, o psicopata vai se incomodar, o masoquista até o masoquista com 8% vai se incomodar. Imagine a rígida, que vai falar, já fiz o curso, já me certifiquei, estou encalhada aqui por quê? Que é um traço alto, entendeu? Então, olhando nessa tela, você consegue ver a tela que eu estou compartilhando ou não? Seu som está desligado. Eu vejo, mas eu não consigo ler não, porque eu precisaria E você sabe pegar o link que está no chat? Bom, me pede então lá no WhatsApp que eu te passo o link direto para essa página, tá bom? Por quê? Tá. Porque nesse modelo de formulário, ele diz assim: o seu esquizoide anda demonstrando criatividade, imaginação e capacidade de raciocinar? Sim ou não? Na última semana, no máximo nas últimas 2 semanas, você viu o seu esquizoide atuando preferencialmente nessa questão de trabalhar como analista. Mas se não foi nessa questão, noutra questão qualquer, você viu o seu esquizoide trabalhando? Tendo ideias? Pensando de forma racional? Sim. Sim. Sim, não tanto, mas um pouco, porque lá na minha escola, por exemplo, sou eu quem planejo o que eu vou fazer com as crianças e eu tenho que ter as ideias de organização do espaço, por exemplo. Então perceba que lá na escola o seu masoquista está fazendo o trabalho dele, o seu esquizoide, desculpe, está fazendo o trabalho dele, ele está tendo as ideias. Um dia mais fácil do que no outro, mas ele está fazendo o trabalho dele. Em relação a essa circunstância específica de atuar como analista, de começar a atuar como analista, que ideia maravilhosa que seu esquizoide teve? Ah, não teve não, acho. Então, nessa situação específica, o seu esquizoide está na dor porque não teve ideias brilhantes de como resolver isso. Uhum.
A ideia que ele teve é de atender mesmo minha família e minhas amigas, né? Que até conversei com essa que eu fiz. Isso aconteceu nos Foi últimos dias. não, já faz mais do que 2 semanas, porque que eu fiz para ela já tem um bom tempo. Ela tá esperando minha devolutiva. Então a gente pode dizer que o seu esquizoide esteve no recurso quando ele teve a brilhante ideia de fazer para o filho. Depois, quando ele teve a brilhante ideia de fazer com a amiga. Mas aí ele ficou. Agora não. Ele ficou, exatamente. Então agora Estacionou. tá. Ele não está demonstrando a competência dele para essa questão. Então, Mas você sabe, Márcia, que pensando agora aqui, ele não precisa executar, ele só precisa planejar, né? só precisa ter Ele ideia, só nem planejar. ele tá sempre me dando ideia, viu? Ele me deu agora, ultimamente, ele falou assim, não, meu filho vai embora, né? Esse que eu fiz a análise dele, ele vai embora para a Austrália no dia 13. Então, o meu esquizoide já falou, olha, você vai, eu quero, né? Fazer um manualzinho para ele levar. Que legal. Então, eu quero que ele vá com tudo escrito, porque não adianta só falar, né? Então, é uma vontade que eu tenho, mas daí a eu executar e achar que eu sou capaz de fazer isso, o esquizoide não tem culpa, né? Não, o esquizoide não tem Quer culpa. dizer que ele tá fazendo a parte dele, sim, eu acho. Em teoria, ele está no recurso, ele está fazendo a parte dele. Pelo menos nos outros assuntos seus, na escola, na viagem do filho, ele está cumprindo o papel dele. Então, mas na viagem do filho, a ideia dele é que eu treine para poder pôr em prática como analista. Mas o trabalho dele é só ter ideia. Quem vai executar é outra pessoa. É a rígida, é o psicopata, é o masoquista, é outro que vai executar, entendeu? Não... Aí, o trabalho dele ele já fez, ele teve a ideia. Mas olha só, vamos supor que nessa questão específica a gente chega à conclusão que o seu esquizoide não teve nem ideia de como colocar a sua analista para fora. Aí a gente entende que se ele não teve ideias criativas, então supostamente ele está na dor. Aí o que você vai fazer? Você vai conversar com ele, você vai cuidar bem dele. Você fala, olha, esquizoide, você é capaz, você já fez isso, já fez aquilo, você costuma fazer aquilo outro na escola. O que você pode fazer por mim nessa situação específica? E você vai reservar um tempo de caverna, que é o que o esquizoide gosta. Não sei se você tem esse buraco no seu dia, como você teve agora 1 hora para ficar nessa chave mestra, você resolve. Todo sábado, ou toda terça e quinta, ou todo dia, se possível, eu vou dar 1 hora para o meu esquizoide para ele ficar criando coisas. Quem vai executar e o que eu vou dar conta de executar são outros 500. Mas o meu esquizoide vai fazer o trabalho dele nessa minha questão de analista. Vai criar caminhos para eu começar a atuar como analista. De repente, você começa até a criar as coisas que você vai usar para divulgar. Não interessa. Põe ele para trabalhar nessa questão. Porque quando você começar a andar nisso, já vai incentivar os outros traços a fazerem o trabalho deles. Vamos conversar agora com o oral. Nessa questão específica, nessa circunstância específica, quero atuar como analista, mas ainda não comecei, apesar de já estar certificada. O seu oral, ele tem conversado com as pessoas, se comunicado de forma clara? Olha, sou analista e tal, vou começar a trabalhar com isso. Tem sido sensível para acolher as pessoas que estão com problemas, para de repente dizer, olha, né, essa questão sua aí, eu posso resolver, ou eu posso ajudar a resolver e tal. Você se sente conversando sobre a Marta analista com outras pessoas? Então, eu converso com a minha colega de sala, né, que trabalha comigo, até conversei sobre algumas coisas, não fiz análise dela, mas olhando para o corpo dela e como ela fala, né, a dinâmica dela, eu falei algumas coisas que fizeram sentido para ela.
Mas eu me limito a isso só porque eu me coloco no lugar de que, não, eu não vou fazer não, porque eu não tenho capacidade ainda Então, para atender nem para cobrar, mas eu vou dando meus pitacos, vendo se faz sentido, só isso. então, ó, eu vou aqui arriscar dizer que o seu oral tá no recurso, porque de um jeito ou de outro você vem conversando com as pessoas sobre o fato de que você é um analista e de que, e que você pode ajudar as pessoas e que em algum momento você vai fazer isso. Concorda? Posso colocar Sim, assim? acho que Acho sim. que sim. Então, vamos parar aqui. No acho que sim. Vamos parar aqui no acho que sim, porque o acho que sim é a parte mais importante dessa história. Quando a gente vê o Elton, a Vanessa ou um outro professor qualquer fazendo uma análise corporal, dando uma devolutiva ou até fazendo uma chave mestra, eles estão tão convictos daquilo que eles estão falando que não tem o eu acho que, sabe? É isso, pronto, acabou. E eu até acredito que a gente também pode se comportar assim. A gente pega uma questão e diz nisso, é assim. Tá na cara que é assim, não tenho dúvidas que é assim. E aí você se foca naquele ponto específico que você está confiante de que é aquilo e tenta uma ação para ver se funciona. Eu, como analista de sistemas, não quase nunca faço isso. Eu fico sempre olhando 360 possibilidades da coisa, do problema estar aqui, ali ou lá. Então eu sempre trabalho na linha do provavelmente o seu esquizoide está na dor nessa situação específica porque não teve grandes ideias de como sair dela, como resolver essa questão. Provavelmente o seu oral está no recurso porque, afinal de contas, pelo menos você vem conversando com as pessoas sobre esse assunto. Entende? Mas são possibilidades. E aí, nesse caso, eu vou parando aqui só cuidando de oral e esquizoide. Como você reagiria? Ah, se o meu esquizoide está na dor, eu vou cuidar dele para que ele comece a reagir. E aí no site tem várias dicas de como se cuida do esquizoide. Dá um momento de caverna, procura uma pessoa para aprovar as próprias ideias. Enfim, a gente tem aqui no site também, e lá no material do Corpo Explica também você tem. Do que o esquizoide gosta. Como é que você protege ele? Daí você vai escolher 2 ou 3 coisas dessa lista para colocar em prática e ver se é. Porque se não der resultado, muito provavelmente não é no esquizoide que a gente tem que mexer. Talvez seja como a Isa falou. Pega o seu masoquista, apesar dele ser pequenininho, conversa com ele, senta com a sua rígida na cadeira frente a frente e fala: minha filha, baixa a régua aí, tô no começo, vou errar mesmo, não tem como, entende? Talvez seja a rígida que vai te dar o primeiro passo. Você precisa só de um primeiro passo, Marta. Então, a chave mestra pode ser feita para cada traço separadamente. E eu cheguei uma época até a fazer dor e recurso. Então, qual é o recurso do esquizoide? É a criatividade? Beleza. Então, como que eu protejo a criatividade do esquizoide? Vou fazer isso para agradar o esquizoide. Mas e se ele tiver na dor? Ah, então eu vou fazer isso para cuidar do esquizoide. E ia testando, entendeu? Ia ticando. Isso eu fiz, isso eu fiz, isso eu fiz. Algumas coisas davam muito certo. Entende, Marta? Alguma coisa vai dar muito certo, você vai perceber na hora. Nossa, hoje, só porque eu conversei com a minha rígida e passei batom e pentei o cabelo e pus uma roupa bonita, eu tive vontade de fazer a devolutiva da minha amiga, que eu estou encebando há 15 dias para fazer. Você vai perceber o que funciona para você. Mas a gente tem que escrever aqui meia dúzia de coisas para cuidar, seja do esquizoide, da oral, da rígida, daquele que a gente achar que está na dor, para você colocar em prática e ver se funciona. Funcionou, você mantém. Não funcionou, você volta aqui. Será que meu problema é de psicopata? Eu não estou vendo
o real motivo de virar uma analista. Agora há pouco você falou, eu estou saindo, terminando uma carreira, começando outra. Isso significa o quê? Que você vai ficar sem renda? Ou não? Você vai continuar com renda? Aí, de repente, você não precisa virar analista para ter renda. Qual é o motivo? Por que que você quer virar um analista? O seu psicopata tem que ter um motivo muito claro. O que que você vai ganhar com isso? O que que você vai ganhar virando analista, Marta? Você sabe responder? Então, eu tenho vontade de ajudar as pessoas, mas como eu falei para você, né, eu ainda estou nesse processo de me ajudar, né, de procurar ajuda para resolver meus BOs dessa vida ainda, que tem um monte. Então, pronto. Mas também, se eu parar de trabalhar, eu vou precisar da parte financeira mesmo. E às vezes minha segurança em parar de trabalhar é também não ter mais essa renda do meu trabalho, né? Eu estou aposentada, mas eu não consigo parar, porque não dá para sobreviver com o que eu vou ganhar de aposentadoria, por exemplo. Então tem as duas questões aí envolvidas, né? Então, Marta, todas essas duas, e mais tudo que você já falou antes, são questões circunstanciais para você resolver numa chave mestra, cuidando de um ou de outro traço. Eu vou pegar uma delas. Você falou, para eu sair dessa carreira que eu estou agora, e eu preciso ter uma outra carreira, gostaria que fosse analista, porque eu já paguei o curso, já estudei, já me certifiquei. Só que essa nova profissão tem que me manter financeiramente. Se eu não trabalho, se eu não vendo meu trabalho, eu não tenho renda, então, portanto, eu não posso deixar a carreira atual, porque a carreira nova não vai me manter financeiramente. Então, perceba, focando no seu psicopata, você precisa conversar com ele, cuidar dele, proteger ele, convencer ele e recompensar ele, dizendo: psicopata, e essa nova profissão não só vai me manter financeiramente, como vai me dar mais liberdade financeira do que a atual. Se o seu psicopata acreditar nisso, ele vai te ajudar a se desenvolver como analista. Nem que seja chicoteando o masoquista, a oral, a rígida, você entendeu? Ah, filha, trabalha aí, faz de novo, pratica, hoje de novo, hoje de novo, hoje de novo, entendeu? Um dos traços, muito bem convencido, vai pressionar os demais a fazerem o trabalho deles. Então, seu psicopata pode ser bem cuidado aqui na chave mestra. Você vai voltar aqui, fazer a chave mestra para psicopata e dizer: filho, está na dor? Então, ó, vou te dar isso, 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 isso para você ficar feliz. Aí você faz. O que seu psicopata gosta? Ah, meu psicopata gosta de contar para todo mundo que eu já estou certificada. Olha como eu estou poderosa. Já me certifiquei. Já tenho uma profissão nova. Se eu quiser mudar de carreira, eu posso, porque eu já tenho uma profissão nova. Entende, Marta? É disso que seu psicopata gosta? Não, meu psicopata gosta de mostrar para todo mundo que minha filha é linda. Eu tenho a filha mais linda do mundo. Nem sei se você tem filha, mas você entendeu o que eu falei? Você tem que descobrir o que seu psicopata gosta para agradar ele, para ele fazer o trabalho que você quer que ele faça. E a chave mestra é para isso, mas é um de cada vez. E você põe a ação e testa. Funcionou? Funcionou. Vou manter. Meu traço está adorando isso. Vou fazer todo dia, toda semana, toda quinta, todo sábado. Entendeu, Marta? Então vamos. Sim, essa questão de colocar os traços no recurso também, para mim, eu acho um pouco difícil. Por exemplo, eu tenho 33% de rigidez e 33% de oralidade, ou seja, eu sou tão oral quanto rígida. E eu acho, muita gente fala que a rígida não deixa a oral existir. E eu não sei se eu estou equivocada, mas no meu caso é o contrário. Porque eu só quero conforto
Eu só quero conforto, não ligo para me arrumar, não pinto unha, cabelo e tal. Então eu acho que a rígida está inexistindo aqui, né? Então, Mas vamos. aí eu fico pensando, o que que eu vou fazer que eu tenho que me dedicar umas 4 horas para minha rígida, né? Eu falei, e eu fico perdida nisso, sabe? Fazer exercício não tem um pingo de vontade. Eu tô nessa fase de menopausa, que meus hormônios estão lá nos pés. Eu falei, Jesus, onde que eu vou fazer? Vou fazer o que com a minha rígida, né? Eu tô rindo, Marta, porque nossa situação tá muito parecida. Eu também tô na menopausa e eu também sufoco a minha rígida, coitada. Difícil eu passar um batom, pôr uma roupa mais bonita e tal. Então, assim, tô me identificando demais com as suas dificuldades. Mas vamos falar da rígida e da oral. Então, o que que pode estar acontecendo aí? Você falou, meu problema mais constante é a insegurança, é a dúvida, é a não sei o quê. Então, partindo da premissa que isso é uma dor existencial, tá? Você tá nessa briga de ser menina e ser mulher desde sabe Deus quando. De quando deu lá o quiprocó e a coisa foi só piorando. Então, existe uma briga ferrenha. Por natureza, uma pessoa que tem a mesma percentual de oral e rígida vai viver essa briga, independente de ter dor lá existencial, entendeu? A gente está falando de dor existencial porque você falou que é um problema recorrente há muito tempo, talvez seja uma dor existencial. Mas só de ter os mesmos percentuais das duas, veja, elas estão brigando com a mesma capacidade. E uma está ganhando, segundo você, é oral. Segundo você, quem está ganhando essa briga é oral. Só que dor existencial não vai resolver aqui. Então vamos partir da premissa que a dor circunstancial é a sua oral que não deixa a sua rígida se cuidar. Aí já é outra chave mestra e a gente vai cuidar da sua rígida. Filhona, sabe que você existe? Então, a partir de hoje eu vou cuidar de você. Você não sai mais da cama sem passar batom. Pronto, é uma coisa simples. Você não sai mais da cama sem pôr um colar e um brinco. Pronto. A sua rígida vai falar, nossa, a Marta lembrou que eu existo. E ela vai começar, sabe, você está alimentando ela vai começar a ficar forte. Porque ela vai sentir que você está cuidando dela. O raciocínio da chave mestra é esse. Para trazer um traço para o recurso, você tem que reconhecer que ele existe, que ele merece a sua atenção, seu carinho, seu cuidado como um filho. Você tem filhos? Não. Pois. Deve ter vivido essa briga entre os filhos. Ela gosta mais de mim. Não, ela gosta mais de mim. Ela cuida mais de mim. Não sei o quê. É exatamente a mesma coisa. Entendeu? É como se você tivesse engavetado a sua filha rígida. Faz de conta que essa pessoa não existe. Ela vai morrer de inanição. Entende? Então, cuidar do traço é isso. E a chave mestra só vai funcionar se você dividir tudo em pedacinhos pequenininhos, cuidar de um pedacinho de cada vez, supondo que o problema esteja aqui ou ali, criando 2 ou 3 ações e testando. A primeira ação que você acertar, Marta, que você fizer e sentir resultado, você não pode mais largar a mão. Porque isso é que é o primeiro passinho que você deu. Para dar o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, é um pulo. Você só precisa acertar o primeiro, porque você vai ver vantagem em fazer isso. Tá funcionando. Mas voltando lá para a questão do psicopata, você disse, eu gosto de cuidar das pessoas e tal, mas sinto que primeiro eu preciso cuidar de mim. Então, aqui a gente não está falando de dinheiro. Não tem nada a ver com eu preciso ter uma profissão que renda para poder sair, uma profissão nova que renda para poder largar a velha. Aqui tem a ver com a sua insegurança em ir cuidar de outra pessoa sem ter aprendido a cuidar de si mesma. É outra chave mestra. Nesse caso, o que você vai fazer? Você vai pôr o seu esquizoide para trabalhar a seu favor, para ter ideias de como treinar
o suficiente para se sentir que está resolvendo a própria vida. E, portanto, está se tornando apta a resolver a vida de outras pessoas. Você percebe? São botões diferentes. Eu costumo falar muito com meu marido, aquela piada que corre pela internet. Falar, o fulano perdeu a chave na cozinha e vai procurar no quarto. Mas por quê? Porque no quarto tem luz. Você não vai achar, meu amigo. Não vai achar. Se você perdeu na cozinha, não adianta você procurar no quarto, só porque no quarto tem luz. Entendeu? É um bom motivo. Está facilitando a tua vida ter luz. Mas não vai resolver. A chave não está no quarto, está na cozinha. Então, vai comprar uma lanterna, vai para a cozinha com luz de lanterna, mas procura no lugar certo. E aqui a gente não sabe qual é o lugar certo. Você vai testar. Então, vamos desenhar, que já está acabando aqui o encontro. Vamos desenhar aqui uma ação. Quem está aí na sala, por favor, ajuda aqui a dar uma sugestão de qual seria o primeiro passo para Marta cuidar, proteger, convencer ou recompensar. Olha lá, o Simeão está falando aqui no chat que ninguém vai resolver todos os problemas, os próprios problemas, antes de querer ajudar o outro. Isso é verdade, Marta. Muitas vezes você não sabe como fazer na sua própria vida, mas você já tem a competência de ajudar outras pessoas a fazerem. Sabe aquela história de conhecer o caminho é uma coisa e percorrer o caminho é outra? Em algumas questões, você já conhece o caminho. Você ainda não é capaz de percorrer, mas você já conhece, você pode compartilhar isso com alguém. E a outra pessoa vai passar na frente, entendeu? Ela vai passar na sua frente, porque ela, de repente, conheceu o caminho e conseguiu percorrer. E você só conhece, você não percorre. Então, assim, a ideia não é que você vai resolver todos os problemas da sua vida antes de começar a ajudar alguém. Mas, no mínimo o suficiente para você se sentir forte e capaz. E isso não precisa ser tudo, pode ser alguma coisa. Falar, na minha vida familiar, eu dei conta. Ou na minha vida profissional, eu dei conta. Então, nessa parte, eu me sinto segura e confortável, eu posso ajudar outras pessoas. Entende? É, mesmo porque, mesmo que a gente cuida hoje do traço, se a gente não continuar mantendo ele ali, recompensando, né, cuidando dele, ele pode voltar para a dor numa outra circunstância. Pode acontecer algum evento e ele voltar. Mas Márcia pediu cuidados. Eu, por exemplo, eu gosto de usar brincos, mas eu sempre esquecia de usar os brincos. Eu comprei um brinco que eu não tiro ele da orelha, porque muitas vezes eu chegava nos lugares e estava sem brinco. Se for esse o seu caso, tem alguma coisa que você use todos os dias, você já está com ele. Cuidado, você tem duas traços que têm o mesmo peso aí, né? Então, você está falando que a sua oral tá vencendo nessa luta. Então, o que você vai fazer? Você vai começar a se forçar, escreve atrás da sua porta, antes de você abrir a porta do seu quarto. Já passou batom? Né? Perfume também. Eu incluo um perfume que, nesse caso, o perfume, ele vai tanto atender a sua oralidade quanto a sua rígida, porque você está perfumada. Alguém passar por você e falar, seu perfume tá bom, hein? Te eleva de um tanto, mesmo do seu lado rígido, porque eu me sinto bem recompensada quando alguém fala que eu estou cheirosa. Então, escreve lá na porta, atrás, assim, quando você for abrir a porta, você já se pergunta, já passou o batom? Já pôs o perfume? Né? Se for o caso dos brincos, você escreve lá, né? Para você ter esse cuidado de sair de lá e não sair com aquele pijama que você dorme todos os dias. Igual o Matheus fala com a gente quando a gente vai para a aula da leitura. Toma um banho frio, veste uma roupa, sai da cama, vai para um lugar que o seu cérebro vai entender que você está pronto para outra atividade, não para ficar na cama e descansando. Então, quando você se coloca na posição de
esse cuidado. Passar o batom, pôr perfume e pôr o brinco e pôr uma roupa que, tipo assim, eu estou indo trabalhar, né? Mesmo no final de semana que você não vai para a escola. Então, você tem que já fazer isso ali regularmente, tá? Agora, a sua rígida, ela precisa de atividade física e vai bater na mesma proporção com o seu lado oral. Então, é uma briga de gigantes aí. Então, você vai ter que escolher academia num horário bem movimentado, mas escolhe lugar movimentado onde você tem pessoas que dá para você conversar, porque você vai estar pensando assim, o lado seu oral vai estar querendo conversar. Vê alguma pessoa que possa ser uma pessoa que confia, porque a sua rígida vai falar assim, eu vou falar, mas quem é que eu vou falar? Porque a oral vai ficar querendo conversar o tempo inteiro. Meu lado rígido, fica aquela assim, eu não quero falar, e a rigidez alta tem aquela, até a gente tem aquela percepção que a pessoa é muito metida. Então, você tem que escolher pessoas que você pode estar ali na academia. Se você não pensa em fazer uma atividade física, pelo menos vai lá e para você ter gente para conversar e também para você ter pessoas diferentes para você conversar. Porque às vezes você conversa sempre com as mesmas pessoas, as mesmas ideias, fica cansativo e a sua rígida precisa de novidade, precisa de pessoas diferentes no seu entorno para você exercitar, né? Até mesmo para você poder falar da sua nova profissão, com pessoas que você não tem o convívio com essa pessoa ali, você mostrar da atividade, alguma fala que pode demonstrar. Você sabia que esse seu queixo fala isso de você? Que você se posiciona assim em relação à vida? Então, já pensa nas coisas que você pode falar para as pessoas que estão ali no seu entorno. Então, não fique só naquele vai para a escola e volta, conversa com a mesma pessoa, porque aí você, tendo esse leque maior, você vai diversificar, né? Para você poder conversar com pessoas diferentes e falar. Porque falar só com essa sua amiga, que está esperando que para você dar a devolutiva, essa já é uma pessoa que está garantida que você vai fazer. Mas arruma pessoas diferentes para você colocar no depois dessa sua amiga. Ter digamos assim, uma fila, uma possibilidade de ter outras pessoas ali para você atender. Isso vai te motivar para você poder atender. Ok? O que você acha, Marta? Você consegue fazer alguma dessas coisas que a gente sugeriu? Acho que consigo, sim. Academia eu preciso urgente mesmo, porque até estou com uns problemas de saúde aí que estão me pedindo, né, para fazer musculação, enfim. Então, olha só, eu digitei aqui algumas coisas, alguma coisa da minha cabeça, alguma coisa da cabeça da Isa, e você vai acrescentar as coisas da sua cabeça. Porque é importante você testar. Pegar prática e descobrir o que funciona para cada um dos seus traços. É importante você testar, ver o que funciona, para aí você mantém o que funciona e elimina o que não está funcionando. Entende, Marta? Sim, sim, vou fazer esse teste aí. Eu não sei se o programa aqui vai desligar. Vai, tá dizendo que a chamada está no fim. Foi um prazer, gratidão, muito obrigado. Já, Gente, já. eu que agradeço. Eu que agradeço você, viu? Gratidão. Beijo. Voltem Depois nos sempre. conta, viu, Marta, como que foi? Tá bom. Isso, pra gente saber se funcionou.